Sim, haverá guerra. Sim, os Estados Unidos da América vão invadir o Brasil. Sim, os seus filhos, que são reservistas de 20, 25 anos para cima, serão convocados. E depois os seus filhos mais velhos. E se você tiver honra, talvez até você também. Eu sei claramente que o patriotismo hoje é diferente. Eu nunca vi um patriota que lutasse para que uma nação invasora adentrasse o seu território. O que nós estudamos, o que nós vimos e assistimos em filmes, como por exemplo 300, 300 a Ascensão do Império, entre outros, inclusive o Patriota, que tem esse filme aí, a gente vai ver pessoas lutando para que sua pátria não seja invadida. Os patriotas de hoje, leia-se bolsonaristas, eles lutam para que o Brasil seja invadido. Então a gente está vendo agora uma guerra sendo travada, perdida, já a guerra é pelos Estados Unidos da América. Era sonho de Israel arrumar algum presidente idiota bastante para invadir o Irã. Porque quem tem petróleo, quem tem dinheiro, e o Irã tem dinheiro, então essas pessoas ali por debaixo do pano, aquela coisa toda, elas têm também muita influência justamente por conta do petróleo, do dinheiro, do território. E os Estados Unidos da América não esperavam a resposta do Irã. Atacou a primeira vez, ano passado, tá massa. Os nossos correligionários cumpriram a sua missão e depois atacaram a Venezuela, porque o lance é esse. Primeiro a Venezuela, porque aí vai ter o petróleo à disposição dos Estados Unidos. Aí depois o Irã, porque já tem petróleo para que se o Irã tiver alguma reação, não esperavam essa reação, mas se tivesse, então já teria o petróleo. E aí abasteceria todo os Estados Unidos da América. Então foram invadir o Irã, depois do Irã, certamente Cuba, que já está quebrada nesse momento, porque sem o petróleo da Venezuela, Cuba, sinceramente, entrou em colapso. E depois o Brasil. Então, com certeza, é esse o enredo. Ao que acontece? Os Estados Unidos provocam o assassinato de meninas que estavam estudando no Irã, chama a jihad, porque a jihad é a guerra santa. A maioria das pessoas não leram o Alcorão. Eu li, eu tenho o Alcorão. E por essa lei não se ataca primeiro. Então o infiel ele não é atacado em primeiro plano. Mas se o praticante do jihad, ou se o muçulmano, o Islã, for atacado, ele tem todo o direito de responder. É o que está aí no Alcorão. Ok? Não esperava, pois, uma resposta dessa. E aí, matou o primeiro, o mais velho, entrou o filho, e agora tenta o terceiro. Assassinar também o terceiro líder do Irã. Mas aí Kim Jong, da Coreia do Norte, deixa muito claro. Se os Estados Unidos fizer isso, Kim Jong, da Coreia do Norte, vai entrar no jogo e aí com míssil atômico. O que o mundo ganharia com uma guerra atômica? O que os Estados Unidos da América ganharia com uma guerra atômica? Sim, porque Israel sem condições de enfrentar o Irã, porque se Israel não tivesse os Estados Unidos na cola,
já tinha sido extinto, já estava terra arrasada. Então a defesa de Israel é a ogiva nuclear. E é claro, já ficou, através dos arquivos de Epstein, já ficou muito claro que essa elite norte-americana é uma elite de pedófilos, é uma elite de assassinos, sabe? É uma elite de monstros. E que o Oriente, ou aquela parte lá, Rússia, Japão, China, tem o maior desprezo pela atuação desse povo. Então nós vemos os Estados Unidos da América, um império em queda, mas cai atirando. Todo império que cai, cai atirando. E aí nós vemos a queda do império dos Estados Unidos, provocou ali o jihad. Agora, a alma de Donald Trump e de todos esses assassinos, esses canibais e pedófilos que insuflaram essa guerra contra o Irã, que despertaram o jihad, que trouxeram de volta, e vocês verão, os homens bomba. Então essa guerra começou quando Donald Trump quis, mas não acaba agora só com o falecimento dele, só com o falecimento desses indivíduos que provocaram morte, desse pessoal aí que estava numa reunião, desses líderes, inclusive o líder, o primeiro deles, era moderado em relação à questão de armas nucleares. Então, o que está acontecendo? Uma guerra que pode se terminar um conflito nuclear, e vocês sabem que isso não é bom para ninguém, ninguém ganha com isso, porque depois da explosão nuclear, o que rola é o inverno nuclear. E aí muitas potências nós teremos um resfriamento enorme de toda a Terra e o despertar terrível de vulcões. E para quem não sabe, já houve uma época assim em que vulcões eles explodiram e deixaram a Terra sem sol durante muito tempo. E as armas nucleares são muito piores que os vulcões. Então, sim, o projeto de Donald Trump é esse: considerar que o PCC e o outro são terroristas, e que não são, porque terrorista tem a ver com política, e eles não são, são simplesmente uma facção criminosa, o PCC e o outro. E aí o que é que vai acontecer? Não, são terroristas, vamos invadir a nação brasileira. E para isso contamos com bases aí já no Paraguai, nas fronteiras do Paraguai com o Brasil. Temos a maior usina hidroelétrica do mundo. E aí o Brasil, rodeado de bases militares dos Estados Unidos da América, que sim querem invadir o Brasil, que sim irão invadir o Brasil, que sim irão querer provocar o assassinato de Lula, que sim irão libertar Jair Bolsonaro, que sim irão colocar um governo por mais que tenha mais ligação justamente com os Estados Unidos da América. É esse o projeto. Agora, por que isso acontece? Porque, na verdade, o grande inimigo dos Estados Unidos da América, minha gente, é justamente a China. Só que os Estados Unidos da América não vão partir para cima da China, porque a China tem milhares de ogivas nucleares. As que eles disseram que tem e as que não disseram também. Então, os Estados Unidos não vai partir para cima da China, né? Mas a América Latina é o quintal e o Brasil não tem defesa, é vulnerável. Ou seja, a forma de atingir a China é atingindo os aliados da China. A vontade de colocar
é o que os Estados Unidos estão querendo agora. China na guerra, porque aí vai ter muito custo, vai ter muitos problemas financeiros, enquanto a China está no auge econômico. E é isso que os Estados Unidos, que é o império em decadência, quer. E que, certamente, vai conseguir somente se invadir a China. Ou seja, se invadir o Brasil, haverá guerra por procuração, no caso a China e outros países aliados irão emprestar armas ao Brasil para enfrentar uma superpotência, como é o caso dos Estados Unidos da América, e aí nós teremos tudo que pode se ter de um estado de sítio. No estado de sítio, a sua casa pode ser utilizada pelo exército, simplesmente isso. Os valores, o que tiver em banco, pode ser simplesmente redirecionado. Assim, estou falando do seu dinheiro, pode ser redirecionado para a frente militar. Então, o que vem da guerra é fome, é tudo demais, porque os Estados Unidos sempre foram o xerife do mundo e agora precisa ser olhado de uma maneira mais contundente pelas outras grandes potências. Então, sim, haverá a invasão do território brasileiro pelos Estados Unidos da América. E é claro que os patriotas que hoje estão lutando para que isso aconteça vão mudar de ideia quando vê seu bairro, sua rua atacado por mísseis, quando vê mortes e mortes de pessoas que também são bolsonaristas, porque o míssil, quando ele cai, ele não escolhe a quem mata, quem tiver em derredor morre. E é isso que nós estamos vendo. E você perguntou onde que você viu isso? Bem, a gente tem monitorado como oraculista, através de tarô, do baralho cigano, da numerologia, de tudo que a gente tem. E vocês estão vendo aí espalhado pela internet, né? Vamos estocar alimento, vamos estocar água, vamos estocar o que nós temos. E embora que a gente estoque o que nós temos, porém nós teremos crise de energia elétrica. Então assim, são momentos, crise de internet, crises enormes que irão acontecer aí com essa invasão dos Estados Unidos da América por Donald Trump e, é claro, Marco Rubio e outros, que somente mudariam aí de ideia com a mão de Deus. E a mão de Deus, por incrível que pareça, nesse exato momento, o que nos salvará e salvará outros países da predação dos Estados Unidos da América, não é nem China nem Rússia, mas o jihad provocado aí pelos os islâmicos, pelos muçulmanos, que estão ali convivendo justamente nos Estados Unidos da América, que são espalhados em todo o mundo. Sim, a religião islâmica ela é uma das maiores religiões do mundo. E sim, tanto sunitas como xiitas podem e irão se unir contra o imperialismo. Sim, esses homens são treinados de criança, desde pequeno, para esse enfrentamento. E para quem não sabe, os Estados Unidos da América financiavam a Al-Qaeda, que era justamente para ter um pretexto de atacar lá o Extremo Oriente, né, o Oriente Médio. Então isso tudo aí vai acontecer e geralmente eu chamo meu povo, que com esse povo a gente enfrentou a pandemia, e aí eu entro, ó, tá na hora de vocês pactuarem, tá na hora de vocês encontrarem o eu de vocês, ou seja, descobrir o Deus que vocês amam, se vocês realmente sentem essa afinação com Baal, que é justamente o Deus da guerra, né? Com os deuses Bunei, Grimori, com as divindades antigas, que eram divindades antigas, não é?
para que vocês, num exato momento como esse, vocês possam ser fortes. Porque as mães verão seus filhos sendo convocados para essas guerras. Verão seus filhos mais novos e seus filhos mais velhos. E nós temos um país afrangalhado, afrescalhado pelo cristianismo. A gente vê as pessoas extremamente covardes, extremamente ameninadas, não, porque temos que orar a Deus, não. A parte da oração, ela está chegando ao fim, foi bom. Se ajoelhar foi bom, mas agora teremos que ficar de pé, porque o nosso hino nacional diz isso. Pois se erguem da justiça a causa forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme no futuro, o do futuro, a própria morte em terra adorada. Então, assim, nós precisamos, e eu digo isso aos luciferianos, eu digo isto aos satanistas, aos bruxos, aqueles a quem a extrema-direita odeia, macumbeiros, quimbandeiros, etc. e tal, que sinceramente eu espero que os seus filhos, os seus adeptos e etc. estejam disponíveis quando essa hora chegar. Eu, aos 60, gostaria de ter alguma utilidade usando minhas runas, meu tarô, meu baralho cigano, tudo para o Exército Brasileiro. Sim, eu gostaria, sim, de poder ajudar de alguma forma. E eu vou ter inveja dos jovens, das pessoas que serão convocadas, e nesse momento eu terei sim inveja dos militares que estarão à frente da defesa do Brasil. Logicamente, a gente precisa perguntar somente se de fato isto vai acontecer. Então, temos aí a invasão do Brasil. Vamos ver. Passar de novo. Pegar 9 cartas. A invasão dos Estados Unidos, aí, do Brasil, pelos Estados Unidos da América. Eu já tinha feito um vídeo, a ascensão da esquerda no Brasil em 2026. Tem aí, acho que tem aí 8 meses, né? 8 meses. Você procure aí, eu vou deixar aqui para vocês poderem buscar. Vou deixar aqui o card para vocês poderem ver isso. Pelo menos estão de olho em nossas riquezas, celeiros do mundo, né? Porque nós somos os celeiros do mundo. Né? Por enquanto, o que nós vemos aqui é que o nosso solo, né? O nosso país, ele é simplesmente observado. Agora vamos buscar certeza do que eu estou dizendo aqui, se o nosso Brasil, né, será invadido pelos Estados Unidos da América. Vamos ver se hoje bem, todas as cartas na noite de hoje
dizem que o Brasil está aí em observação. Um pouco maior do que a Venezuela, muito maior do que a Venezuela. Fica aí o lado espiritual, né? Como já dizia Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, espaço do Evangelho. De repente aparece um milagre e nos livra disso. Mas como vimos, esse é o projeto dos Estados Unidos da América, depois de acabar com a Venezuela e provocando o colapso em Cuba, e aí adentrando o Irã, enfrentar, né, e invadir o Brasil. Vamos ver Donald Trump e Lula. Vamos ver se Donald Trump e Lula. Então, assim, mesmo que não seja de imediato e que se procure as soluções, né? Então, todas as cartas que apontam para esse conflito, a gente apenas vai ter que esperar mais um pouco. Se não nesse ano, mas acontecerá. E aí você pode ver, né, os Estados Unidos sim como um grande inimigo, não somente da América Latina, como do próprio Brasil, e confirma, né, que vai rolar exatamente isso. Primeiro, todas as coisas diplomáticas serão tentadas, mas será somente um adiamento. Donald Trump precisa de ter um alívio em relação a essa guerra que perdeu, né? Porque foi isso, perdeu a guerra do Irã. Então, gente, mesmo que não seja agora, mesmo que não seja daqui a 2, 3 meses, mesmo que não seja com 4 meses, mas acontecerá essa invasão ainda no ano de 2026. É para onde nós estamos encaminhando. Porque já faz tempo. Vou deixar o card aqui do que nós fizemos há 8 meses atrás do vídeo, a ascensão da esquerda, da direita, da extrema direita no Brasil em 2026. Você está no canal, no 2026 canal, entrando em contato conosco, tarô, baralho cigano, jogo de búzios e trabalhos, acordos e alianças. Nicodemo Silva 8199393 383. Eita!